Eu me lembro de um episódio, quando eu era criança, a primeira bicicleta que eu ganhei. Quando foi que você ganhou a primeira bicicleta? Né? A primeira bicicleta que eu ganhei, eu me lembro, morava numa rua de terra, lá em São Gonçalo, né? A rua não era asfaltada, eu lembro que encostou um caminhão, o cara desceu com a bicicletinha vermelha, pequena, e aquela bicicleta, ela tinha já a rodinha, já estava montada, e eu fui, dei a primeira volta, meu pai estava ali comigo, e na primeira volta que eu dei, quando eu voltei, meu pai falou assim, olha, dá pra gente tirar as rodinhas. Eu olhei pra ele temeroso, vai tirar a rodinha, pai. Eu lembro que era pequeno. Ele falou, não, tira a rodinha, tá tudo bem, você não vai precisar delas, pode confiar em mim, tô aqui. Vou tirar a rodinha e você vai andar. Ele tirou aquelas rodinhas e ó, eu nem sabia que eu podia fazer aquilo, mas eu confiei naquela palavra dele. Eu confiei que ele estava dizendo que eu podia andar sem rodinhas e eu andei sem aquelas rodinhas e foi uma lição. Eu nunca mais esqueço daquilo. Seja muito bem-vindo à nossa série de devocionais. Hoje é o devocional de número 73. Deus tem algo especial para você. O tema devocional de hoje é a visão errada leva ao desânimo. O texto está em Mateus 6:22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. A maneira como enxergamos a vida, a maneira como olhamos para o futuro, a maneira como olhamos para os nossos dias, sabe, vai determinar o rumo da nossa história muitas vezes. Precisamos entender que aflições virão. O que Jesus disse? Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, nós precisamos entender e aprender a confiar na palavra de Deus, a confiar no Logos, que é no conhecimento compartilhado que nós temos, na palavra de Deus e no rema que temos que Deus dá para nós. Às vezes você tem uma palavra de Deus direcionada para a sua vida, você já recebeu a palavra de Deus, Deus já falou com você algumas coisas e mesmo assim, às vezes, o medo vem, as incertezas vêm, mas a nossa confiança em Deus precisa ser maior que as incertezas, precisa ser maior que as adversidades. Porque Pedro andou sobre as águas, andou sobre as adversidades, andou sobre a tempestade, porque a fé estava maior, estava mais forte que as adversidades, sabe? Jesus não mandou o mar acalmar, Jesus não mandou as ondas pararem para Pedro andar, Jesus falou para Pedro andar sobre as ondas, sabe? Muitas vezes a vida é assim, a palavra de Deus é suficiente para te fazer andar sobre as ondas. Eu lembro daquele dia, meu pai falou, tu vai andar sem rodinha? Pode ir, confia em mim, não vai precisar, eu já vi você andando, sabe? Foi suficiente, eu andei. A palavra de Deus precisa ser suficiente, você precisa entender que você e Deus são maioria, não precisa de mais ninguém, sabe? A palavra de Deus é poderosa e muitas vezes a gente precisa entender, confiar, sabe, nas palavras de Jesus e entender que elas são suficientes. Olhar para frente e não se trata de ser somente positivo, se trata de ser otimista, claro que sim. Afinal de contas, o que Deus tem para você são bênçãos, né? É favor, é graça. Ele não nos ilude prometendo que não teremos adversidade, mas Ele diz que nós teremos vitória sim. A Bíblia chega a dizer que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Fique tranquilo, Deus vai te livrar. Você vai passar, mas você precisa confiar. Você precisa entender. A palavra de Deus precisa estar mais forte em sua vida do que essa adversidade. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Tenho certeza. Se apegue à palavra de Deus. Confie no Senhor. Deus fará maravilhas na sua vida. Que Deus abençoe muito você. Se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de uma palavra de Deus. Sabe? Que você tenha um dia abençoado e te encontro ali na frente, no próximo. Valeu!